E hoje, numa entrevista à Rádio Itatiaia, Flávio disse que autoridades do Poder Judiciário teriam atuado para impedir que partidos do Centrão apoiassem a sua candidatura. Que apesar de esses partidos do centro não terem vindo com a gente formalmente, porque era importante ter o tempo de televisão, o tempo de rádio, enfim, seria uma campanha mais bem estruturada caso eles viessem. Eles não vieram, hoje em dia todo mundo está vendo quais são as razões, porque receberam inclusive ameaças de altas autoridades em Brasília para que não viessem para a minha candidatura. Você veja como é que o sistema está com medo do Flávio Bolsonaro. Eu falo assim, não precisa ter medo, só tem que ter respeito, porque eu de verdade, nesse país, quando eu for presidente da República, a lei vai voltar a valer para todo mundo, as instituições voltarão a respeitar a Constituição Federal. Só que o mais importante, Guilherme, é que todas as pessoas desses partidos, inclusive aquelas mulheres que foram cogitadas para serem minha vice-presidente, todas elas, sem exceção, não apenas estão comigo, apesar de não ter tido esse apoio formal dos partidos de centro, o que é mais um sintoma de que a gente não está vivendo uma democracia plena. A partir do momento que você tem autoridades do próprio judiciário que fazem algum tipo de constrangimento para líderes partidários tomarem suas decisões dentro da política, é algo que é muito preocupante. Flávio também destacou que haverá no seu governo anistia ampla, geral e restrita para os presos do 8 de janeiro. Eu não apenas vou promover anistia para eles, mas como eu vou restituir a vida normal a eles. Todas as famílias que foram destruídas e tiveram que sair do Brasil para não serem perseguidas aqui. Famílias como a do Clezão, que sequer podem contar com o seu pai aqui presente, para darem um abraço, para verem no Dia dos Pais, assim como eu também não pude ver o meu pai no Dia dos Pais, mas para a família do Clezão isso é ainda pior, porque eles não vão ter oportunidade nunca mais de verem os seus pais aqui em vida. É mais uma vítima dessa perseguição que aconteceu. Então, sem nenhuma sombra de dúvida, eu vou honrar essas pessoas e muito em breve vocês verão o presidente Bolsonaro e todas essas pessoas livres nas ruas e podendo se manifestar com tranquilidade, em paz, sem medo de serem presas. Piotr, vamos lá. Tem a questão do governo de Minas Gerais. O PL lançou então o candidato Flávio Roscoe, é assim que pronuncia, né? Que é o ex-presidente da Federação de Indústrias de Minas Gerais pelo PL. Tem também o Cleitinho, que é do Republicanos. Nós acompanhamos aquele vai, não vai. Cleitinho, isso, até os 45 do segundo tempo, estava ali decidindo se ia ou não ia. Teve aquela tragédia na família, perdeu o irmão ali durante as convenções partidárias. Isso acabou abalando emocionalmente também o senador, mas agora é para valer. Parece que ele é o candidato favorito nas pesquisas. Flávio, faz um aceno para o Cleitinho, diz que é uma pessoa do bem, uma pessoa que fala com o coração, mas o PL tem o seu candidato próprio, Flávio Roscoe. E também queria te ouvir sobre também um outro cenário, Piotr, que o Flávio tocou, que nós já falamos aqui, da pressão feita por uma ala do Supremo Tribunal Federal para pressionar ali integrantes, caciques partidários do Centrão, para não apoiarem a candidatura de Flávio Bolsonaro. Começo por essa parte. Esse assunto já era falado em Brasília, não só nos bastidores, mas, digamos, naquele momento do cafezinho que ninguém tem problema em falar alto. Todo mundo sabia dessa pressão. Aí ganhou, digamos, conhecimento amplo e nacional. O Supremo está interferindo. Isso quer dizer que o Supremo está interferindo na eleição brasileira. Não é papel do Supremo. Não pode acontecer, não deveria acontecer e precisa ser repudiado. Mais que isso, o Supremo precisa responder sobre isso. Esse é o ponto. Porque, obviamente, você está falando com um poder que até outro dia mandava, ainda manda prender, manda soltar, para usar uma expressão mais comum da ditadura, né? Põe quem eles querem no pau de arara e faz dizer o que quer. Esses dois dirigentes de partidos do Centrão foram colocados no pau de arara do Supremo. Pau de arara, para quem não está familiarizado com a expressão, era uma ferramenta da ditadura no Brasil. Então, nós estamos vivendo algum tipo de ditadura agora. É incrível, né? Porque eles vendem uma história de que não, mas vai ter eleição. Tem eleição em Cuba, tinha eleição na Venezuela. Enfim, isso é uma eleição? Não, com a lógica democrática. Já saiu na grande mídia. São mais de 10 bilhões de reais esquecidos para serem sacados pelos brasileiros. Foram 4 dias organizando e logo já entrei com a solicitação e, na sequência, já me veio o retorno. R$ 8.517 que estava lá parado. E era meu. E isso é só a ponta do iceberg. São 7 brechas ocultas no sistema que você pode resgatar. A menos que você queira fazer doação para esse governo, precisa ver antes que o prazo acabe. Para você descobrir, deixei o link aqui embaixo e um QR Code na tela. Acesse agora.
Então, isto é uma coisa extremamente grave, a gente não pode perder a noção disso. Você imagina contar isso em qualquer lugar democrático do mundo, que a Suprema Corte Brasileira, chamada de Supremo Tribunal Federal, um ministro vai lá e pressiona 2 líderes de 2 partidos importantes a não fazerem coligação com um determinado candidato. Por acaso, exatamente o candidato contra o qual o Supremo está lutando e está decidindo contra. Basta dizer que o presidente Bolsonaro está impedido de sair de casa. E é a maior liderança da direita. Bom, esse é um ponto. E foi julgado num julgamento completamente abusivo, arbitrário, tudo que nós já falamos aqui. Vou à questão de Minas Gerais. O Cleitinho é um senador que tem lá, ele é bastante controverso, né? Ele é direita, mas fez acenos estranhos, demorou a responder, o próprio partido tinha desistido, ele assumiu que não seria mais candidato por questões psicológicas, depois disse que a mãe o pressionou, disse que devia voltar, e os outros partidos precisam tomar uma decisão, até porque tinha prazo para tomar uma decisão. Claro que faz-se um aceno ao eleitor do Cleitinho. O Cleitinho provavelmente vai ter problemas na próxima eleição, se não se eleger nesta como governador. Porque passa uma ideia muito ruim de ser volúvel, não ter decisão. E político não pode demorar para tomar decisão. Se tem uma figura na vida pública que não pode demorar para tomar decisão, é político, porque ele vive desse pulsar das ruas do dia a dia. É um aceno ao eleitor do Cleitinho, que sim, é majoritariamente de direita. E ele liderava as pesquisas até outro dia. Não se sabe se vai ter alguma alteração agora. O PL decidiu, como também outros partidos decidiram candidatos em Minas Gerais. É um centro político extremamente importante, é um colégio eleitoral muito importante. Até outro dia decidia eleições presidenciais. Hoje está se dizendo que São Paulo vai decidir essa eleição presidencial neste ano. É quase um consenso dos diretores de institutos de pesquisa, mas Minas não deixa de ser importante. Aliás, vale dizer que o PT foi uma tragédia no governo do Estado, veio o Zema durante 8 anos e corrigiu o Estado, trouxe o Estado para uma administração, digamos que respeita o dinheiro do pagador de impostos de Minas Gerais. E agora tem mais 4 anos para decidir na próxima eleição ao governo do Estado. Acho que a gente vai ter muita coisa acontecendo em Minas Gerais nos próximos dias, porque agora a campanha, obviamente, está na rua, né? Agora começou, agora é para valer. Chegamos a 50 mil telas, eu agradeço muito a sua audiência. Vou pedir um like, você que está nos acompanhando também pelo canal da Revista Oeste no YouTube. Só queria trazer, nós temos aquela arte da lei da dosimetria, já que o Flávio tocou no assunto da anistia ampla, geral e restrita. Não temos anistia, mas em tese temos uma lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional lá no dia 8 de maio. Estamos então, o ministro Alexandre de Moraes está há 102 dias sem aplicar a lei da dosimetria. Esse assunto segue paralisado no Supremo Tribunal Federal, mas nós seguimos aqui cobrando, como sempre, na Revista Oeste. Red Silver, as panelas mais vendidas do Brasil e não precisa de óleo. Preste atenção nas imagens, daqui a pouco eu volto com uma super promoção. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia, porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha. Red Silver é zero gordura, zero óleo, muita tecnologia e vai em todos os tipos de fogões. E o menor preço do Brasil. Atenção, porque o kit completo, kit família, você vai levar por 12 parcelinhas de R$ 72,25. E não para por aí, hein? Você ainda ganha de presente este jogo de facas de aço inox, revestimento Red Silver e corte preciso. E nós vamos entregar na sua casa e hoje você não paga o frete. Então aproveite, corra. Você pode pedir através do QR Code que está aparecendo ou ainda mandar uma mensagem para o WhatsApp 11 97661 8704. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro.
Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.